Olá, aqui é o professor Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 3. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e indique para seus amigos. Bons estudos! Esse vídeo é para você, estudante do 6º ano do ensino fundamental, e na semana 2 o tema de Geografia é Problemas Urbanos, da periferia aos grandes centros urbanos. Nesse vídeo, você vai estudar os principais problemas no âmbito social e ambiental que assolam as cidades. Esses problemas são agravados com o crescimento das cidades de forma desordenada e pelo descaso no poder público. No final do vídeo, você encontra as dicas para a resolução das atividades dessa semana. Bons estudos! O processo de urbanização, ou seja, o crescimento das cidades, vem ocasionando diversos problemas nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Esses problemas necessitam de solução. Grande parte deles é ocasionada por fatores como a industrialização tardia e a rápida urbanização, que provocaram o êxodo rural, ou seja, a saída de muitas pessoas do meio rural e migração para as cidades. O tipo de desenvolvimento econômico no qual a distribuição social da renda é extremamente concentrada, gerando muitos bolsões de pobreza, principalmente nas periferias das grandes cidades, e certo descaso do poder público, federal, estadual e municipal, que muitas vezes não investe adequadamente para solucionar esses problemas. Quais são os problemas urbanos? Os principais problemas urbanos são a questão da moradia, os programas de moradia popular. A carência de moradias populares é um dos graves problemas do Brasil. As cidades vêm aumentando em número e população nos grandes e médios centros urbanos, de modo significativo desde a década de 1950. Algumas vezes, desocupa-se uma comunidade para a construção de uma obra no terreno, e parte da sua população é desferida para conjuntos habitacionais construídos com recursos públicos. No entanto, outra parte dessa população não é beneficiada pelo programa habitacional e precisa arrumar uma forma de se manter na cidade. Daí o aparecimento de novas comunidades e o crescimento das já existentes. Essas moradias, na maioria das vezes, são precárias, chamadas pelo IBGE de submoradias. Outro problema comum nas cidades é o transporte coletivo e a infraestrutura urbana, pois a carência e a precariedade do transporte coletivo, que são os ônibus, os trens, os metrôs, são dois grandes problemas das metrópoles brasileiras, aliados à insuficiência da infraestrutura urbana, como a água tratada e encanada, pavimentação de ruas, iluminação pública, eletricidade, redes de esgoto e telefonia, entre outros. Embora a cada ano aumente a área atendida por esses serviços, o rápido crescimento da mancha urbana ou área construída torna-os sempre insuficientes. Outro problema dos centros urbanos é a especulação imobiliária, quando deixam um terreno sem uso num local estratégico da cidade, para que esse espaço vazio, ele possa ser vendido futuramente com um lucro bem maior. A violência urbana é outro problema muito comum nas cidades brasileiras. Roubos, furtos, sequestros, agressões, violência no trânsito, entre outros casos, são exemplos de violência que ocorrem nos centros e também nas periferias das cidades. Muitas vezes a presença do poder público é precária ou quase ausente. O policiamento e a iluminação de ruas e avenidas, por exemplo, são insuficientes em diversos locais. Existem muitos fatores responsáveis pela multiplicação dos crimes e da violência em nossa sociedade. Como exemplos, podemos citar a lentidão no sistema judiciário, que dificulta a aplicação da lei, a desigualdade social e a ausência de políticas públicas voltadas à geração de emprego e à distribuição de renda. Outro problema muito comum nas cidades são os problemas ambientais urbanos, pois as cidades, especialmente as grandes e médias cidades, concentram vários problemas ambientais, como poluição do ar, poluição sonora, poluição visual,
das águas e dos rios, córregos e lagos, que cortam a área urbana ou localizadas no seu entorno, excesso de lixo e, na maioria das cidades brasileiras, não é reciclado ou descartado de modo apropriado. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. É muito importante que você faça pesquisas e consultas para realizar com sucesso suas atividades. Atividade número 1. Observe a charge e responda em seu caderno. Então essa charge tem aí um diálogo, né? Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? E o pai diz, claro, todo brasileiro tem direito à moradia. No caso, esse foi o conto de fadas, né? A. Qual a relação entre a charge e o que foi estudado nessa semana? O que é o direito à moradia? Então essa charge, na verdade, ela vem fazendo uma crítica, né, que o Estado brasileiro, o país, ele não consegue, né, garantir o direito à moradia para a população. Então por isso que a charge colocou como um conto de fadas, né? Então o direito à moradia, o que seria esse direito? B. Você consegue perceber alguns dos problemas relacionados à charge em seu município? Quais? A charge está mostrando aí que essa família mora debaixo aí de um viaduto, né, de uma ponte. Então, na sua cidade, existe o problema de moradia, pessoas que não têm casa para morar, né, que moram na rua ou em lugares inapropriados para moradia? C. Em sua opinião, como esses problemas podem ser resolvidos? Dê uma resposta coerente e seja criativo. Atividade 2. Na sua localidade, há equipamentos públicos nas ruas e praças, no transporte coletivo, nos edifícios, voltados para as necessidades das pessoas com deficiência? Eles são suficientes? Por quê? Então, existe uma adaptação na sua cidade para que as pessoas com deficiência possam transitar livremente e acessar os equipamentos públicos? 3. Conforme o IBGE, aglomerados subnormais são assentamentos irregulares, conhecidos por diversos nomes, de acordo com a região, como cidades informais, favelas ou aglomerados urbanos. Observe o mapa e responda em seu caderno. Então esse mapa, ele mostra aí as pessoas vivendo em aglomerados subnormais ou favelas, né? Então tem aí um mapa do Brasil, em que tem todos os estados, né, as unidades da federação e as principais favelas, né? A. Quais são as regiões metropolitanas onde a presença dos aglomerados subnormais é significativa? Explique. Ou seja, onde há uma presença maior das favelas? B. Do ponto de vista da distribuição dos aglomerados subnormais no espaço geográfico brasileiro, algo chamou a sua atenção? O quê? Por quê? Então isso é uma resposta pessoal. Então observe bem o mapa e elabore sua resposta. Do que chamou sua atenção? C. Em sua opinião, a falta de políticas públicas para o setor de habitação contribui para a existência dos aglomerados subnormais? Justifique. Então, não ter políticas públicas de habitação, né? Ou a deficiência dessas políticas públicas, a não abrangência, né, dessas políticas públicas para toda a população, tem ocasionado, né, o aumento dos aglomerados subnormais, né? Justifique. Atividade 4. As grandes e médias cidades geralmente são mais poluídas que as pequenas cidades e o meio rural. Por que isso acontece? Responda em seu caderno. Então, por que há mais poluição nas cidades, né, médias e nas cidades grandes do que nas cidades pequenas e no meio rural? 5. Sobre o lixo do seu município, pesquise ou converse com seus familiares. A. Onde o poder público descarta o lixo que sai da sua residência? Então, para onde esse lixo é levado? B. Na sua cidade tem coleta seletiva? Se sim, relate o processo de coleta e destino final do reciclado. Então, coleta seletiva é aquela coleta, né, em que as pessoas dividem, né, separam os materiais, né,
vidro, alumínio, papel, lixo orgânico, e há uma coleta, né, que pega esse lixo, né, esse resíduo, na verdade, e dá um destino adequado, a reciclagem. C. Qual a importância da atividade dos catadores de lixo? Então, dê aí uma resposta coerente. Finalizamos aqui mais um plano de estudo tutorado de Geografia. Não se esqueça de se inscrever no canal e indicar para seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.